Vamos lá, episódio de número 10, o último episódio da temporada 2 do seriado O Origem, que é exibido no Globoplay. Várias coisas aconteceram aí, muito interessantes. É claro que vários outros pontos ficaram sem respostas. É claro que eles têm que convencer a gente a assistir a temporada 3. Será que vai ter uma temporada 3? Eu vou falar sobre isso também em um outro vídeo. Mas vamos cobrir aqui esse último episódio, episódio 10 do seriado Origem. Olha só. Lembra que no último episódio, no episódio de número 9, a gente teve várias pessoas sendo atacadas por cigarras e aí é como se eles ficassem em um estado vegetativo. Diferente da esposa do Reggie, que foi atacada também por cigarras, mas essas cigarras mataram ela. Então, a Paula. Então, nesse caso aqui, é bem diferente porque eles ficam em um estado como se estivessem em coma, aí os olhos ficam todos brancos e tal. E aí a gente viu que o Randall foi atacado, a Mariel foi atacada por essas cigarras também, e o episódio terminou com a Julie sendo atacada também. Então os três agora estão nesse estado vegetativo. Aí o episódio 10 começa com o Boyd já meio pensativo, olhando assim para o chão onde a Julie teve o ataque, vamos dizer assim, foi atacada por cigarras. E eles estão na casa da Tian, que na verdade agora é a casa dos Matthews também, que a casa deles desmoronou. E aí ele vai para fora, vai na varandinha assim, e aí quem tá lá é o Jade. E aí o Jade fala, poxa, esse mistério é como se tudo, sei lá, como se fosse um quebra-cabeças, mas que a gente não sabe o que vai formar, mas sim, e a gente não tem uma ideia do que seja, né, do que vai formar esse quebra-cabeça, e a gente não tem nenhuma peça assim principal, a gente só tem as peças assim dos cantos. E é uma coisa meio louca, é como se a gente começasse a ler um livro pelo meio. Se a gente tivesse pelo menos duas pecinhas que se encaixassem, a gente poderia ter um ponto de partida. E isso dá um insight no Boyd. E sim, ele vai ter um outro insight mais na frente, mas se dá um insight nele, e ele fala, opa, eu sei qual é essa conexão aí. E nesse caso é a Sarah. Aí a gente tem a cena do carequinha, né? A dona, o Elgin e o carequinha que esfaqueou o Elgin, que esfaqueou o Ellis, e que tá sempre reclamando da vida, sabe? Só reclama esse cara. Aí eles vão pra floresta, onde o carro, o trailer da família Matthew tombou, procurando o Randall, o corpo do Randall, né? Porque eles cismaram, tá? Na verdade a dona não queria abandonar o cara lá, apesar dele ser que ele ter feito o que ele fez, mas ela não queria abandonar ele lá. Então ver se encontrava o corpo, ver se ele morreu mesmo, ou se ele talvez esteja vivo, talvez um milagre assim. E aí o carequinha encontra o corpo dele. Na verdade o corpo dele encontra ele, que ele tá vivo ainda, mas tá nesse estado vegetativo que eu falei. E aí quando ele vai, sim, ela fala, coloca ele na van. Aí quando eles vão pegar ele, ele abre os olhos assim e começa a gritar. E ao mesmo tempo, a Sarah, que é a Sarah, a Julie e a Mariel gritam também, como se estivessem sofrendo, como se estivessem sendo torturados. Aí eles começam a gritar. E nisso o Boyd, ele vai com a Sarah e o Kenny no meio da floresta e ele leva eles nas ruínas onde o Boyd teve aquela alucinação, vamos dizer assim, aquele sonho, onde ele encontrou não sabe que é sonho porque era bem real, né? O Martin, que é o cara acorrentado, e aí passou o que ele tinha no sangue dele pra ele e tal. Então ele leva eles pra lá. Aí explica aqui que onde tudo aconteceu, sei que lá. E aí a Sarah, porque qual é a conexão? O Boyd, ele lembra do sonho que o Elgin teve e contou pra galera, né? Que ele viu um menino de branco, e o menino de branco fez isso e aquilo. Então, e a Sarah também viu um menino de branco. Então ele já vai, opa, essas são as duas peças que se encaixam. Então, de alguma forma, a Sarah, ela tá conectada a tudo isso. Eu achei o episódio, assim, um pouco corrido. Tiveram várias, assim, criaram-se mais perguntas de propósito, isso aí é tranquilo, de propósito pra gente poder assistir a temporada 3. Será que vai ter uma temporada 3? Eu vou falar sobre isso, mas em outro vídeo. E aí o que acontece? Mas tem algumas partes que ficaram um pouco assim corridas e não fazem muito sentido, assim, na minha opinião. Esse episódio poderia, por exemplo, a última poderia ser dividida em duas partes. Ficaria bem melhor se eles tivessem talvez 2 episódios para trabalhar. Mas é um episódio de 1 hora, né? Então vamos lá.
Aí o que e não acontece muito, assim, muito. Acontece em pontos legais, assim, mas tem umas coisas que... Mas eu posso dizer que foi um dos episódios que mais objetivos que a gente teve. Mas ficou muito corrido, entendeu? Mas não é um episódio ruim. Mas vamos lá. Aí então eles estão lá na floresta e aí a Sarah, ela começa a ouvir o Randall, a Julie e a Mariel sofrendo. E aí ela fala sobre essa coisa, né? Essa coisa que está fazendo, tipo, torturando essas pessoas. E que uma vez essa coisa terminasse, vamos dizer assim, matasse os três, era o fim para todo mundo. E aí ela revela também que essa entidade, essa coisa, está rindo do Boyd. Tá rindo dele porque, tipo, ele conseguiu o que queria, que foi voltar para a cidade. Olha que interessante, voltar para a cidade. Mas eu não sei se isso vai ter algum efeito mais tarde, lá para outras temporadas. Mas essa coisa já esteve na cidade e agora voltou para a cidade. Quem levou ela para lá foi o Boyd. Isso é um ponto aí que talvez seja... Eu acho que não vai ser relevante no futuro, não, tá? Eu acho que talvez ele só é um pouquinho relevante nesse episódio, um pouquinho relevante nesse episódio, mas não é tanto assim, não afeta tanto saber isso. E aí o sangue começa a sair assim do nariz da Sarah, e ela fala, não, você tem... a caixinha de música tá aqui, a caixinha de música tá aqui, mas ninguém vê nada, né? Não dá pra ver a caixinha de música. Ela tá aqui, tem que fazer a música parar, tem que fazer a música parar. E aí mas aí o Boyd fala, caramba, mas não tem nada aqui. O Kenny também fica, não tem nada aqui. E aí aí o Boyd fala, não, para, chega. Já é o suficiente. A gente conseguiu, a gente chegou aqui, ele até fala com o Kenny, a gente chegou aqui, a gente vai sair daqui, vamos voltar pra cidade. Aí o Kenny fala, não, mas lá não tem nada, assim aqui e tal. Talvez a resposta esteja aqui, mas ele fala, não, a gente tá saindo daqui com mais informações do que quando a gente chegou, isso é que importa. E aí a Sarah, foi o que eu falei, o sangue começa a sair do nariz dela, tá? Ela revela que essa coisa tá rindo do Boyd, como se estivesse meio sadístico mesmo, como se fosse as criaturas, né? E aí a gente corta lá eles cortam lá pra Tabitha e ela fala pro Jim, porque a Julie tá lá na cama, né? Desse estado vegetativo. E aí a Tabitha acha que a resposta está na torre. A resposta, mas não a resposta para tudo aquilo que está acontecendo na cidade, mas talvez a resposta para poder até ajudar a filha dela. Ela está desesperada, ela não sabe o que fazer. Então ela acha, como a mãe do Victor também, a Victor, achou, a resposta está na torre e ela precisa ir lá para aquela torre, porque é como se essas crianças estivessem mostrando ela essa torre. Entendeu? Tivessem talvez pedindo ajuda, alguma coisa desse tipo. E aí ela fala isso pro marido dela, e o marido dela levanta um ponto bem interessante, fala, a mãe do Victor foi para lá e nunca mais voltou. Então, será que o mesmo... Isso vai ser até um ponto interessante que eu vou falar no final, para não revelar, assim, porque talvez o mesmo tenha acontecido, eu achei isso também, talvez o mesmo tenha acontecido com a mãe do Victor. Eu vou levantar uma teoria depois aqui. E aí, mas ela fala que ela precisa fazer isso porque talvez seja a única chance de salvar a Julie. Mal sabe ela que não tem nada a ver com a Julie, mas tem a ver com outras coisas. E aí ela fala com o Victor, a Tabitha, e aí ela pergunta, você sabe onde é a torre? Aí o Victor fala, não sei, mas eu sei onde fica a árvore das garrafas. Aí ele fala, pô, árvore das garrafas. Mas que talvez seja a chave aí pra chegar nessa torre. Mas ela fala, você pode me levar lá? Aí o Victor fala, sim, eu levo você lá. O Alice e a Fátima conversam e a Fátima diz que quer se casar, porque se isso for o final de tudo, essa é a parte assim mais legalzinha, mais romântica desse episódio e tal. Porque se isso for o final de tudo, então se todos morrerem, então ela quer morrer casada com ele. Tá? Então é um desejo final. É bem legal
essa parte, até bem legal também a parte do casamento deles também, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O Jade, ele tá lá no bar e quebrando garrafas, porque, sei lá, ele quer buscar a resposta, ele quer ver um símbolo de um outro ângulo, assim, não sei. Ele tá meio obcecado com isso mesmo. E aí ele vê o barman, o Tom, que morreu. E aí esse barman fala pra ele assim, cara, por que você não vai lá na, nos túneis, lá nas cavernas? Porque já que os símbolos estão lá e tal, talvez a resposta esteja lá. É interessante porque, de alguma forma, uma entidade, alguma coisa, ou talvez até a própria floresta, ela manda, tipo, visões de pessoas que morreram ali naquela. Tipo, como se ela usasse a imagem dessas pessoas, usasse essas pessoas para conseguir algo de outras. Então, nesse caso, qual é o intuito? É usar a imagem ali do barman, do Tom, para convencer o Jade a ir lá nos túneis, na floresta. Então, de alguma forma, a floresta, ou talvez alguma entidade, não sei, usa essas pessoas que morreram ali na cidade como forma de manipular as pessoas que ali estão, que ali estão e ainda estão vivas. Acontece isso com o Boyd, vendo a esposa dele, vendo o Katri, né, o padre. E agora a gente teve mais alguma outra, agora eu não lembro. Mas, e agora com o barman lá, que é convencendo o Jade a ir lá para as cavernas. Eu acho que é uma armadilha, tá? Mas mais na frente a gente fica sabendo talvez o porquê. Aí o que acontece? Acaba convencendo ele, e é claro que o Jay vai lá, né? Vai lá, decide lá nos túneis lá, na caverna, tá? Então todo mundo acha que vai ajudar, mas tipo de maneira diferente. Então a Tabitha ela acha que vai ajudar encontrando a torre, o Jade acha que vai ajudar desvendando o mistério dos símbolos, e agora a gente tem também o Boyd, que busca ajudar, mas de uma maneira mais prática, que é a maneira que realmente ajuda, que tem a ver com a caixinha de música. Então o Reggie, que é o cara que a mulher morreu lá e tal, que é o ator horrível, que esse cara não... Meu Deus, já deram um destaque pra ele de novo nesse episódio. Ele parece enlouquecer, assim, ele enlouqueceu mesmo, enlouqueceu. E aí tá o cara lá da colônia guardando as armas, porque a dona diz que não vai precisar mais das armas e tal. Tá guardando no armário. E aí chega ele, e aí ele mata o cara que tá guardando as armas e pega uma arma. Parecia ser um rifle, tipo um rifle sniper, assim, que é até a arma que era do Randall. Mas acabou que era uma espingarda também. Não sei se foi um erro de continuidade, não sei. Mas acabou que era uma espingarda e depois a gente vai falar sobre isso aí também. Aí o Jade ele entra na caverna em busca de respostas. Ele acaba vendo também, foi uma parte assim legal, que ele vê o mesmo boneco que ele viu numa alucinação que ele teve. E aí ele, assim, tem umas crianças, eu tô me antecipando um pouco seguindo a ordem do episódio, mas assim, ele começa a ouvir as crianças e aí de repente ele vê as crianças tudo em volta dele, deitadas, cada uma numa pedra, assim, formando um círculo em volta dele. As mesmas crianças que a Tabitha viu. E aí ele olha pra cima assim, ele vê uma abertura, como se fosse uma abertura de um poço, assim, como se tivesse um buraco e tal. Ele vê essa abertura. Aí daqui a pouco ele olha assim, as crianças desapareceram, e quando ele olha de novo pra cima, essa abertura tá fechada. Não sei qual o simbolismo, não sei o que acontece, mas pelo menos pro Jay termina aí. Ele não aparece mais nesse episódio. A gente só vai ficar sabendo aí na temporada 3, tá? Aí a Christie fala com o Kenny, então eles estão conversando, então a Christie ela tá também desesperançosa e tal, será esse o fim? Que todo mundo fica se perguntando, né? E aí o Kenny tenta dar uma calmadinha nela, fala algumas palavras assim de conforto, não tem muito, assim, não afetam tanto a trama em si, não.
O Boyd, ele fala com a Donna, porque ele tá lá na igreja, revoltado com Deus, né? Por que você tá fazendo isso com a gente? Você tá brincando com a gente? Não sei o que, revoltado. E aí a Donna informa que o filho dele vai se casar, né? E que ele deveria ir lá, né, participar da cerimônia e tal, até porque se esse for o último dia de todo mundo, ou de algumas pessoas, sei lá, então vale a pena pelo menos curtir ele, né? Então, essa é pelo menos a mensagem que ela passa. E aí o Boyd ele até fala assim, ó, os três vão morrer, e se os três morrerem, é o fim de tudo, entendeu? Como se fosse, com os três morrendo, como se abrissem as portas para essa entidade ou essa coisa sair de novo na cidade, talvez a mesma coisa que matou todas as pessoas quando o Victor era criança, talvez, não sei. A Tabitha e o Victor estão na floresta, e aí eles encontram a árvore das garrafas, e aí ele fala que encontrou o corpo da mãe ali perto da árvore. Então isso é bem interessante, eu vou voltar a falar sobre isso mais na frente. E fala que encontrou o corpo da mãe ali perto da árvore. E aí ele fala que essa árvore é uma daquelas árvores especiais, uma árvore distante, vamos dizer assim. Aquela que você entra e aí sai em outro lugar. Mas essa é especial porque essa leva até a torre. Então isso é bem legal de saber. Aí vai ver até por isso que ela está marcada com as garrafas, mas ninguém sabe quem colocou essas garrafas lá. Mas ela está marcada com as garrafas porque ela leva talvez ela leva a torre, não vou me antecipar nessa parte, ela leva a torre. Então a Tabitha, ela entra lá e o Victor dá até a lancheira dele, ele preparou tipo uns lanches, as coisinhas assim, botou algumas coisinhas para ela comer, aí deu a lancheira dele pra ela. Aí ela vai e entra na árvore e acaba saindo lá em frente à torre. Realmente ela anda um pouquinho e ela acaba saindo em frente à torre. Enquanto isso, o Boyd ele comparece ali o casamento do filho. E aí ele fala, o filho tá fazendo aquela coisa de casamento e tal. Ele fala, você é a luz nos lugares escuros e tal. E ele pensa, luz nos lugares escuros. Porque a cabeça do Boyd tá sempre pensando em resolver aquele problema, né? Ou então resolver qualquer outro tipo de problema. Aí ele tem uma ideia. E tem um outro insight. E aí ele vai ele volta acho que naquele caminhão, não sei, tipo uma caçamba de caminhão onde o Victor se escondia e tal. E aí ele pega uma tocha lá. E aí nisso que ele tá saindo com a tocha na mão, o Red tá do lado de fora com a espingarda, assim. A culpa tudo é sua, depois que você foi na floresta, tudo isso começou a acontecer, não sei o que e tal. Meio tosco, assim. E aí ele vai atira no Boyd, e aí atira assim, meio que no ombro, né? E aí o Boyd vai, atira nele e, entendeu? Mata ele. E aí o Boyd só sofrendo, né? E aí o Boyd leva essa tocha lá para as ruínas, onde ele encontrou o Martin na primeira vez, e ele acende essa tocha. Na hora que ele acende, é como se ele retornasse àquele local. Tá? Então é aquele local como se estivesse todo restaurado e tal. E aí ele via, dessa vez, preso, acorrentado assim à parede, os três, o Randall, a Julie e a Mariel. Os três lá, e eles começam a gritar, novamente como se estivessem sendo torturados. E ele vê também a caixinha de música tocando. Tocando lá, com a bailarina, né, dançando no topo lá. E aí ele vai para quebrar a caixinha de música, e aí aparece a esposa dele. Foi o que eu falei, essa coisa usa pessoas que morreram ali na cidade para tentar te convencer de alguma coisa. E aí ela fala, a esposa dele fala que revela algo bem interessante, que na verdade a floresta ela não se alimenta dos medos das pessoas, e sim da esperança das pessoas. Então é como se ela promovesse assim esperança para as pessoas, e as pessoas ficam com esperança e acabam se quebrando a cara, né? Mas é que a floresta ela precisa disso, de esperança. Então ela precisa que as pessoas tenham esperança e não medo. Olha que interessante. Não por isso que o Tom, né, o barman lá, falou pro Jade, olha só, se quer resposta, vai lá pra caverna e tal, e a tua resposta deve estar lá e tal. Ou seja, dando esperança para ele. Isso realmente é interessante. Mas aí a esposa dele fala, deixa isso pra lá, não faz isso.
as pessoas vão morrer de qualquer forma, se não morrerem hoje, vão morrer mais tarde e tal. E a floresta se alimenta de esperança, então não fica com isso. Então você quer ser o salvador de tudo. E tentando convencer ele a não. Nesse caso, talvez como se tivesse uma vida própria, vamos dizer assim, que ela já morreu, mas como se estivesse se desconectando daquilo que foi programado pela coisa, pela entidade, não sei. E aí ela fala assim, fala a real pra ele, manda a real pra ele, ou seja, revela a realidade. Fala, esquece isso, vem comigo e tal. Essas pessoas vão todas morrer de qualquer forma, então não vai mudar nada. Você salva elas agora, mas não vai conseguir salvá-las depois, uma coisa desse tipo. Mas aí o Boyd acaba destruindo a caixinha de música e isso acaba fazendo com que as outras pessoas, os três, acordem. O Randall, a Julie e a Mariel. Eles acordam. E aí, pum, ele tá lá volta de novo nas ruínas. Pum, tá nas ruínas de novo. Ou seja, aquela cenário assim desaparece. E ele tá lá nas ruínas de novo. E aí, de repente, aparece um cachorro, o mesmo cachorro que guiou, acho que ele anteriormente até aquele local onde ele achou os talismãs. E aí o cachorro vai assim, olha pra ele e corre como se estivesse pedindo pra seguir ele. E aí também acaba a participação do Boyd nesse episódio, que a gente não tem mais tempo. Aí volta pra Tabitha. E aí ela tá lá na torre, ela vai subindo a torre. Ela vai subindo, ela chega no topo da torre. Aí aparece o menino de branco e fala assim, me desculpe, mas essa é a única maneira. Aí o menino vai, empurra ela da torre, ela cai. Aí de repente ela acorda num hospital. E aí ela, onde eu tô? Não sei o que. Ela fala onde ela tá, no hospital. Ela fala que pessoas encontraram ela no meio da floresta. Acho que 3 dias, uma coisa desse tipo, que ela ficou lá, não sei, uma coisa. E encontraram ela na floresta. E aí levaram ela pro hospital. E aí quando ela abre a janela assim do hospital, ela vê que ela tá na cidade. E assim, fora daquela cidadezinha. Ela voltou pra realidade, vamos dizer assim. E aí ela fica desesperada, fala, não. Porque assim, é uma mistura de coisa boa com coisa ruim, porque tipo, ela achou a saída. Mas como é que ela vai voltar lá pra resgatar a família agora? Entendeu? Como é que ela vai voltar pra onde a família está pra poder talvez resgatá-los e falar pra eles que a saída está na torre? Será que o mesmo aconteceu com a mãe do Victor? Que ela conseguiu sair. E aí nisso é que ela tentou retornar, alguma coisa aconteceu. E ela sabia que a saída era ali na árvore, que a chave estava ali naquela árvore, a árvore das garrafas, para voltar lá para a torre. Mas aí talvez ela foi atacada, alguma coisa desse tipo. E aí ela morreu ali perto da árvore. Mas eu acho que a mãe do Victor, ela chegou a sair e ela chegou a voltar. Agora a Tabitha, ela tem um trabalho gigantesco que é voltar para lá, mas como? Como que ela vai voltar para lá? E a família na cidade vai achar que ela morreu. Que algo ruim aconteceu com ela. E aí vai ficar esse mistério, assim. Eu acho que no episódio 3, eu acho que ela vai voltar. Não vai demorar muito para ela voltar. Acho que até o episódio 5 ela já deve ter voltado. E aí ela vai falar que o segredo tá lá na torre e tal. Mas sei lá, algumas coisas vão impedir essas pessoas de chegarem à torre. Talvez, não sei. Mas é bem interessante saber que a saída de tudo, que realmente a mãe do Victor estava certa, que a saída de tudo lá está na torre. A saída daquela cidade está na torre. Mas assim, será que todo mundo para sair da torre teria que se jogar? Se jogar dela igual acabou acontecendo com a Tabitha, que na verdade a Tabitha foi jogada, né? Foi empurrada. Mas será que esse seria aí o segredo? Mas não sei. Vamos esperar. Espero meu vídeo aí falando se a gente vai ter uma temporada 3. Mas foi um episódio assim bem interessante, bem legal. Claro que a gente espera aí saber o que vai acontecer com o Jada e para onde esse cachorro vai levar o Boyd e a reação da família da Tabitha ao saber que ela não vai levar um tempinho para retornar, e também depois eu vou querer ver o que vai acontecer quando eles a encontrarem, porque certamente ela vai retornar, porque ela vai
fazer meio que essa ponte assim entre a cidade e a realidade, vamos dizer assim, ou fora daquela cidade, tá? Porque ela vai saber como chegar lá, mas vai ser uma dificuldade para as pessoas chegarem, tá? E talvez algumas pessoas até nem acreditem nela, porque eu estive lá fora e eu voltei de seguir, talvez algumas pessoas nem acreditem nela, porque é tudo, entendeu? Só tem várias alucinações, isso, aquilo, ou talvez até essa questão dela ter saído, talvez isso até seja uma alucinação, talvez. Mas acho que seria demais. Eu acho que ela realmente conseguiu sair e agora o grande desafio será voltar. E ela vai voltar e aí vai ficar essa batalha agora, vamos dizer assim, para poder voltar para a torre, porque o objetivo deles agora, na minha opinião, na temporada 3 vai ser ir para a torre. Esse vai ser o objetivo deles. Então, e o grande desafio deles é ir para a torre para poder escapar. Agora, vão ter várias coisas impedindo essas pessoas de chegarem até a torre, até porque a floresta não quer que essas pessoas saiam de lá. Então, assim, não sei o que vai ser feito, mas várias coisas vão ser feitas impedindo essas pessoas de chegarem até a torre. Talvez a mesma coisa que aconteceu na cidade anteriormente, que matou todas as pessoas de lá. E talvez até inclusive a mãe do Victor. Mas vamos esperar para ver. Eu gostaria de saber qual a sua teoria. O que você achou desse episódio de número 10 do seriado Origem? Vamos começar. Coloque seu comentário aqui embaixo. E aí eu vou responder. A gente vai trocar uma ideia e esperar aí pela temporada 3, que com certeza vai ser bem melhor do que a temporada 2 e a temporada 1. Essa é a ideia, avançando sempre pra frente, melhorando cada vez mais. Deve demorar um pouquinho por causa da greve dos escritores lá em Hollywood, essas coisas todas, mas sem spoilers. Vou fazer um vídeo sobre isso. É isso, pessoal. Um abraço. Fui.